Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Andréia, Eduardo, eu prefiro chamar você de Edu. Vai pra próxima, tem gente. Cadê o jacaré? Cadê o jacaré? Vou chamar ele de Lacoste. Que bom nós estamos aqui hoje. O Senhor providenciou esse momento de estarmos aqui. Glória. Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho segundo João. Aleluia. Segundo pesquisadores, teólogos, o Evangelho de João foi escrito próximo ao livro Revelação, Apocalipse. Mas não dá para precisar. É Evangelho de João, não é carta de João. Evangelho. Não é o Miro aí. O Miro é pequenininho, né? Evangelho segundo o apóstolo João. Olha só, estou viajando aqui, preciso estar no texto, né? Capítulo 21. Qual que é o capítulo? Capítulo 21. Glória a Deus. Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 21. Diz assim, eu vou estar lendo, tá? Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E eles disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-lhe, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor! E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Jesus disse-lhes, vinde, jantai. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu amo. Disse-lhes, apacenta os meus cordeiros.
tomou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhes: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me? E disse-lhes: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Só até aqui. Feche os olhos. Senhor Jesus Cristo, nós estamos lendo a sua palavra, aquilo que o Senhor falou, e os teus discípulos, que depois se tornariam apóstolos, ouviram e viram essas palavras saírem da sua boca. Que o Senhor possa fazer da mesma forma, que nós possamos ver as palavras e entendê-las e introduzi-las em nosso coração, na nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar? Aqui a palavra de Deus nos está falando acerca de ressurreição. Que tipo de ressurreição? A ressurreição da cruz, já se foi passada a ressurreição da cruz. Mas uma ressurreição que ela é visível. Como visível? O que eu acabei de ler? Quem é literalmente o homem que mais o Espírito Santo, sim, claro, mas o homem que Jesus mais tentava animar? Havia 11 discípulos nessa hora, né? Quem era o discípulo que Deus, Jesus, tentava mais animar? Por que Pedro? Porque ele era o que estava mais triste, correto? Por que ele estava mais triste? Pedro é aquele, literalmente, o pau para toda a obra. Vamos fazer a festa? Vamos. Ah, precisa de churrasco. Eu compro e depois vocês me dão dinheiro. Esse é o pau para toda a obra. Ah, precisa comprar carvão. Eu vou lá comprar. Pega o carro e vai. Nem pergunta se o povo tem dinheiro para depois dividir. Olha, eu já passei isso. Aí, ele é esse tipo de pessoa. Dentro dos evangelhos mostra sempre uma predisposição de Pedro para fazer as coisas. E também tem a predisposição ruim. Cadê Jesus? Viu que era aquelas pessoas que queriam pegar Jesus, passou a espada, a faca, decepou a orelha de Malco, o auxiliar do sacerdote. Esse também era Pedro. Assim como ele se pré-prontifica a fazer, ele também se pré-prontifica a matar. É aquela pessoa, não é bipolar, só não sabe ainda controlar os sentimentos. Nós temos que aprender a controlar os sentimentos. Nós lemos que os próprios discípulos ficaram com medo de perguntar: és tu, Senhor? Mas eles sabiam dentro de si: é o Senhor. Como pode, ao mesmo tempo que os meus olhos veem o Senhor, vem a dúvida de perguntar: é o Senhor? Para pensar. A maioria de nós, não vou falar a totalidade, que seria burrice da minha parte, mas a maioria de nós somos aquele pai do menino lunático. O senhor está me chamando de louco, pastor? Não. Mas você lembra o que o pai falou para Jesus? Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu acredito em ti, mas eu não acredito que eu consigo fazer o que o Senhor está me pedindo. Estamos na igreja justamente para isso. Louvar a Deus com palavras, isso o inferno já está fazendo. Dentro da igreja, infelizmente. Porque, como eu estava conversando com a Josiane, existem 3 tipos de situações impossíveis que Deus não faz mais nada. Ao longo do tempo a gente foi aprendendo que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Mas a gente também vai aprendendo, nós vamos aprendendo que tem coisas que vão se tornando impossíveis para o próprio Deus.
Uma delas, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Ao pé da letra do que diz a palavra de Deus nos evangelhos. É quando você vê uma manifestação e você já subjuga que é o diabo. Foi exatamente isso que aconteceu. Vemos que o Senhor expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios, Beelzebu. Ali o texto está explicando que é exatamente o que é uma blasfêmia. Só que existe também um outro tipo de blasfêmia. Qual que é? É quando você não ouve mais a voz do Espírito Santo. Como é que a voz do Espírito Santo vem para as nossas vidas? Numa reunião de nós estarmos aprendendo as coisas de Jesus Cristo. É quando nós não damos ouvidos, não fazemos reflexões. E isso vai se tornando o quê? Um pecado. Certa vez havia um filme que eles foram furando a parede. E nesta parede eles introduziam uma banana de dinamite. Para quê? Aí você vai falar assim, para explodir. Não, a palavra não é explodir. Quando se trata de demolir um prédio, se fala implodir. Porque não está saindo do lado de fora, e sim do lado de dentro. E isso vai sendo introduzido em pontos estratégicos para quê? Que venha explodir as bananas de dinamite e ela imploda o teto, o prédio, e o prédio caia de uma forma uniforme. Ele vai cair sem apresentar perigos em volta. Existe uma distância para que haja segurança? Claro que existe, mas o prédio não vai cair assim, de lado. Ele vai cair reto. Exatamente o que aconteceu com o World Trade Center. Em nós existe esse problema da blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que existe esse problema? Porque tem solução. Solução se chama Jesus. Ele é a solução. Para qualquer problema, Jesus é a solução. Tem solução para a morte? Tem. Jesus, ele é a vida eterna. Tem solução para tudo. Então, quando nós não nos preocupamos com a blasfêmia do Espírito Santo, é como se nós fôssemos introduzindo em nossos alicerces uma bananinha de dinamite. Como isso? Porque se a gente não ouve a voz do Espírito Santo, vai se tornando feridas, mal cicatrizadas, achando que não existe solução, achando que não existe perdão, achando que não existe mais luz, achando que não existe mais caminho, achando que Deus não está te vendo, Deus ficou em silêncio. Será que eu estou perdido em meus próprios sentimentos? Deus não olha sentimento, porque se olhasse sentimento, ele salvaria a todos, movido por sentimento, mas Deus não faz isso. Porque se ele falar para nós assim, Ricardo, você me ama, a partir do momento que você tiver esse sentimento no seu coração, ele sabe que eu nunca vou ter. E se eu tiver, Jesus fala assim, é fácil vocês amar quem vocês amam. E é fácil vocês odiar quem vos odeia. Mateus diz, ame o teu inimigo. Fale bem daquele que te maldiz. Ore por aqueles que levantam calúnias e te perseguem. Não dá mais para fazer o olho por olho, porque isso daí estava lá no Velho Testamento. Mas por que Jesus eliminou isso? Simples. Porque o homem, quando toma como justiça um olho por olho, ele faz fácil. Mas quando ele ouve, divide a sua túnica, ele faz difícil. Por causa do apego. Esse sentimento, Pedro tem. Todos nós temos. Voltando ao assunto do pai, que fala lá sobre Marcos 9, né? O pai fala o quê? Ajuda a minha incredulidade. Todos nós temos incredulidade. E precisamos ser ajudados. Precisamos. Se nós não formos ajudados, no dia de Santa Ceia, a gente vai reconhecer que a gente quer participar? Ou se nós somos merecedores de participar?
Nós já sabemos que nós não merecemos nada. Mas imagina só, em toda vez que eu entrar aqui na igreja, ou a Kátia, ou a Josiane, ou qualquer um levantar e falar assim, você não é merecedor, você não é merecedor. Essa palavra, ela vai se tornar o que seria um ensinamento bíblico de bênção, vai começar a se tornar maldição. Ah, o Senhor vai ter que me provar isso. Por que você acha que Judas tirou a própria vida? Quantas palavras ele ouviu? Quantos olhos ele viu olhar para a vida dele? Quantos? Meu amigo, é assim que você me entrega com um beijo? Imagine Jesus olhando para mim e falando, Ricardo, é assim que você vai se proceder? Quantas vezes nós não falamos assim, olha no meu olho, fala olhando na minha cara, que eu quero ver o poder do brilho nas palavras. Ah, irmãos, isso é sério, porque quando você fala com uma pessoa que não tem brilho, que a pele não tem vida, que está opaca, parece um morto-vivo. Como é que você vai reconhecer vida na pessoa? Ela precisa ser vivificada. E é exatamente isso que Jesus Cristo produziu na cruz. Produziu o quê? O resgate daquilo que havia se perdido. Ele produziu ou reproduziu ou trouxe uma nova vida em esperança, derramando o seu sangue. Mostrando que independente do que o cara vinha fazer, não é certo. Eu já ouvi essa história e não concordo. Eu não concordo. Não importa como você começou, para Deus importa sim. Não importa como você está, para Deus se importa sim. E não importa como você vai terminar, para Deus importa sim o seu começo, o seu meio e fim. Por que não vai importar? Essa legalidade eu posso dar? Não importa. Se eu dou essa legalidade, eu estou dizendo para você, irmão, antes de se converter, fornique. Antes de se converter, adultere. Antes de se converter, se prostitua. Antes de se converter, beba. Antes de se converter, use droga. Antes de converter, bata em todo mundo. Se eu dou esse tipo de respaldo em palavras, eu estou deixando a liberdade para a pessoa, primeiro, pecar. E depois se reconciliar com Deus. É isso que acontece. Então é muito importante a maneira como você começa, a maneira como você está e a maneira como você termina. Jesus começou bem, a Bíblia diz, ele crescia em graça e em conhecimento. No meio, deu testemunho diante de Deus e dos homens. Terceiro, foi ressuscitado e elevado ao mais alto céu, colocado sob principados e potestade, a qual Deus deu. Deus proclamou, este não é só meu filho, ele é o Salvador, ele é o intercessor, todo joelho vai se dobrar diante dele. Pronto. Então começou bem, está andando bem e vai terminar bem. Mas e nós? Nós não começamos bem. Nós começamos no meio do pecado. Somos pecadores. Parece que no decorrer da vida esquecemos que nós somos pecadores e vestimos a roupa do farisaísmo. Que quando a pessoa vem, acho que você não vai melhorar. Você é miserável. Você não merece. Todas essas coisas nós já sabemos. Só que pelas parábolas eu também aprendo uma visão. Assim como Jesus falou com Pedro, ele dirigia a multidão e dizia: "Ô povo miserável, bando de Zé Ruela, preguiçosos, desobedientes." Não, você não vê Jesus falando isso para o povo, porque o povo estava precisando do quê? De um pastor. O povo estava precisando de pessoas que conduzissem eles. O povo já era massacrado pelos lados de fora, os estrangeiros, os romanos, os gregos, os infelizes, todo tipo de gente. E não só isso, ele também era massacrado pelos fariseus, os saduceus, os escribas, os príncipes das sinagogas.
Não segue esse homem chamado Jesus. Ele é mentiroso e charlatão. Então, nós já estamos cercados desse tipo. Você não tem que ser um engenheiro que ajuda a implodir um prédio. Quem que é esse prédio? É você. Você é esse prédio. Aquele que alicerça bem a sua casa na rocha. Virão os ventos, as chuvas e não conseguirão transpô-la. Mas o tolo que faz a sua casa na areia, na terra, no barrão, na argila, a casa vai começar o quê? Desmoronar, vai começar a pender, vai falhar até desabar. Então no nosso meio o que nós precisamos? De palavras. Palavras que nos admoestam. O que é admoestar? É aquela palavra que você vê lá. Ó, irmão, continua tocando. É para a glória do Senhor. Para você tocar ainda melhor, sabe o que você faz? Une isso com unção. O que é unção? Unção é estar cheio do Espírito Santo. Mas como é que eu farei isso? Orando e se desviando do mal e enchendo da palavra. Aí quando uma pessoa vem aqui, não é o nosso caso, hein? A pessoa aceita ali. Isso aqui não passa de ferro e madeira. Não é mais nada. É uma bateria. Não vem falar para mim que é uma outra coisa, porque Jesus não morreu por isso. Jesus morreu por você, não morreu por isso. Não senta aí, porque aí é consagrado para Deus. Aí nós vemos as pessoas tocando para multidões. Por que eles tocam para multidões? Porque sempre vai ter pessoas lá. Oh, isso toca. Tá tocando música do mundo. Para nós não. Tem que ter santidade. Tem que ter isso. Eu sei que tem que ter isso. Não estou falando que não tem. Mas antes de desanimar o cabra para sentar ali, deixa ele sentar. É só ferro. É só instrumento de corda. Fala, filho. E muitos deles estão decepcionados com a igreja, né? Muitos que estão tocando lá fora eram dos altares que estão decepcionados, né? Cobrando eles. Aí então lá fora incentivo, eles estão tocando lá fora, que foram nascidos para a glória de Deus, para louvor da glória de Deus, né? E estão tocando lá fora. Porque não tem dentro da igreja um incentivo. Exato, não tem. Quem conhece aquela historinha lá? Se não fosse uma historinha, né? O irmão dentro da igreja. Caiu. Acho que caiu suco, foi água no chão. Meu Deus, não presta atenção no que está fazendo. O cara tinha acabado de entrar na igreja. Aí, o primeiro erro dele já foi repreendido. O que ele pôs no coração? Não voltarei mais para cá. Saiu da igreja. Primeiro bar que ele cruzou, ele entrou. E na hora que ele entrou, pediu uma cerveja. E colocou a cerveja no copo. E sem querer ele esbarrou, a cerveja caiu na frente do garçom e atrás de uma outra pessoa. Sabe qual que foi a reação do garçom e dessa pessoa? Tá tudo bem? Ah, caiu. Não se preocupe, mano. Acidente acontece. Tá tudo em paz, mano. E não só isso. Pega outra cerveja pra ele, deixa que eu pago. Você acha que ele vai voltar para a igreja? Não vai voltar para a igreja. Sabe por que ele não vai voltar para a igreja? Porque faltou dessa parte, generalizando, sabedoria da nossa parte. De não saber dar. É difícil dar para a pessoa quando nós não sabemos o que ela precisa. O único respaldo que nós temos da necessidade humana é a falta de Cristo. Essa é a única coisa que nós sabemos que a pessoa precisa. Só que isto te leva para várias direções da vida da pessoa. Espiritual, emotiva, talvez material. A pessoa só precisa de um apoio para começar a vida. Se Deus não desse esse apoio, do texto que nós lemos, Deus deu o que para eles? Uma palavra. Amigos, pegaram alguma coisa? Não apanhamos nada. Lança a rede do lado direito. Já vimos no Evangelho. E o próprio Pedro. Senhor, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada.
Estamos aqui lavando as redes. Lance a rede. Aí o que Pedro fala? Senhor, segundo a tua palavra, eu vou lançar. A Bíblia diz que lançaram rede, a qual o navio quase vai a pique, vai afundar. Começaram a pedir ajuda para os outros barcos para poderem tirar os peixes. Quando Deus manda, Ele está falando. Quando Deus está te ensinando, Ele está falando. Então a admoestação é você ajudar a pessoa, fortalecê-la. Mas também tem, junto dessa palavra, admoestai-vos e exortai-vos. O que é exortação? Exortação é quando você vê alguém fazendo algo errado. Você a repreende e também dá a resposta para ela sair da situação. Porque não adianta. Ô, meu irmão, tu não muda, mano. Tu não melhora. Você não tem vergonha na cara, não. Até aí não tem como fugir dessas palavras. É palavra dura. Ainda tá certo. Vai depender de como sair com a tonalidade da sua voz. Porque se eu falar assim, tu é um sem vergonha, hein, mano. Você acha que a pessoa vai gostar do que eu tô falando? Não vai. Mas imagine só uma pessoa que você cria uma amizade. Oi, moça, o que tá acontecendo? Onde que está a sua vergonha? Não sei, eu acho que eu perdi ela no meio do caminho. Que caminho? Eu comecei a tomar decisões erradas. Foi me atrapalhando. Foi me atrapalhando. Foi me atrapalhando. Pedro começou com as decisões certas. No capítulo 18 e 19, fala dessas coisas que Pedro falou. Ele começou com a decisão certa. Senhor, por ti eu morrerei. Senhor, por ti eu farei. Mesmo que os meus irmãos não façam, eu vou fazer. Senhor, eu vou fazer isso. Aí Jesus fala assim, Pedro, você vai fazer. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Na ceia, Judas o traindo em movimento. Aquele que vai me trair. Aquele que é um traidor dentro de vocês. Tem um aqui. Senhor Jesus, quem que é? Aquele que eu colocar o pão na boca, este é o homem que me trairá. Eles viram Jesus colocar o pão na boca de Judas. E eles não compreenderam. Por que que nenhum compreendeu? E depois eles perguntavam. Não sei se foi Pedro que falou ou se foi Filipe. Pergunta se é nós, se é você. Quem que é? Aí João, Senhor, sou eu? O que os discípulos fariam quando soubessem que era Judas? Vocês acham que ele ia sobreviver? Você quer falar, filha? Não? Você acha que Judas ia sair dali intacto? Não. A gente não malha o Judas na rua? Eu malhava. Ia acontecer a mesma coisa. Mas se Pedro não pensou 2 vezes para cortar a orelha, na hora que ele vesse o traidor na frente dele, ele arrancava o pescoço. Porque o outro irmãozinho assim, meu Deus do céu, não vamos só cortar a cabeça dele, deixa que eu queime e peço oração. Senhor, queime esse infeliz. Mas ele perdeu a cabeça. Não, vamos fazer com que até a cinza morra. Não vai ressuscitar nem o pó. Isso é o que aconteceria. Por quê? É só você ler com amor e carinho. Nenhum deles eram convertidos. Eles estavam igual aquele pai de Marcos, capítulo 9, precisando serem fortalecidos em meio à incredulidade. Ah, pastor, o senhor está viajando na palavra. Não estou viajando. Porque a Bíblia diz que era a 3ª vez que Jesus tinha se manifestado para eles. A primeira vez foi no caminho de... A segunda vez foi quando? Não, a primeira vez foi com Maria. Depois ele... Para os homens. Primeira vez foi no caminho de Emaús. A segunda vez foi para Tomé. Lá naquela casa pelas paredes. Não, foi com Tomé. Foi com Tomé? Porque ele falou, se eu não ver
não colocar o dedo na sua lateral, não crerei de forma alguma. Manifestação para quem? Para os discípulos. E a última, é a terceira vez que nós lemos agora. E das 3 vezes, o que Jesus falou para eles? Admoestando eles a se lembrarem, a persistirem, a continuarem. A irmã Miriam falou: quantos de nós não pensam em desistir? Parece que essa ideia, ela tem uma energia própria, recarregável e funciona 24 horas na minha cabeça. Eu não sei nas suas. A palavra desistir, ela fica flutuando. Na minha mente fica flutuando. Quando não é a palavra desistir, é outra coisa. Meu Deus, como esse negócio dá trabalho. Eu era feliz e não sabia. Como eu poderia voltar no tempo e falar assim: ô Fábio, faz favor, me perdoe que eu vi o futuro. Que futuro que é? Não, só me perdoe que eu vi o futuro. Eu vou ficar aqui quietinho. O que você mandar fazer, eu vou fazer mais além. Porque eu vejo hoje que eu era feliz e não sabia. Porque a minha responsabilidade só estava ali, em obedecer. Hoje a responsabilidade é obedecer e ensinar outros. E não só ensinar, ser de testemunho. Rapaz, só aumentou. Certa pessoa chegou para mim e falou assim: não quero mais ser missionária. Eu falei assim: ok, tudo bem, você tem o direito. Pode me destituir desse cargo e me colocar em outro? Tudo bem, não tem problema. Mas tem certeza que você quer isso? Sim, eu não me sinto apta. Maravilha, reconhecimento. Mas aí eu falei: tem certeza que você quer isso? Ok, tudo bem. Devia ter explicado, né? Não, eu tenho que atender a pedidos. Aí eu falei assim: beleza. Fizemos o processo, ok. Quando terminou, eu falei assim: você trocou 4 por 1. Eu acho que você não saiu ganhando. Porque deixou de ser missionária? Não, porque ainda continua na missão. Está na intercessão. Está no diaconato. Está no serviço. Isso é para todos nós. Aleluia, Jesus. Nós somos imitadores de serventes. O mestre da obra chama Jesus Cristo. Aleluia. Nós somos os ajudantes gerais. Glória a Deus. Pau para toda a obra. Aleluia. Tirando o que não serve. Tirando o que é ruim. Pedro tirou. Como é que ele tirou? Abrindo a boca: Senhor. Lá. Versículo 17. Disse Simão: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Eu não vou entrar naquele negócio de o primeiro eu te amo é filéu. Não vou entrar nessa parte não. Vamos entrar na sabedoria pura, simples e genuína de Jesus Cristo. Ele sabia tudo. Ele sabe o que tem no seu coração. Ele sabe como você está. E você acha que ele aceita como você está? Você acha que Deus, Jesus e o Espírito Santo fica feliz como você está? Você acha que aquilo que Deus contempla das nossas vidas, ele fica contente? O que ele fica falando? Dia após dia, hora após hora, momento a momento. Apocalipse: filho meu, se eu ouvir as batidas, abre a porta, deixa eu entrar, deixa eu fazer morada na sua vida. O que é fazer morada? Deixa eu tomar a sua vida, te conduzir. Você vai ver que as minhas decisões são decisões que
transpadecem qualquer situação, porque eu não estou tratando com morte. A Bíblia diz que Deus é Deus de vivos. Ninguém está morto para o Senhor, ninguém, nem Satanás está morto. Tanto é que ele vai para um lugar que vai ser castigado pela eternidade. Não seria mais fácil Deus apagar a vida dele? Mas Deus não vai apagar, porque fala que o Espírito é eterno, mas ele vai colocar num lugar de sofrimento. Não é o local que Deus quer para você. Deus ele está separando você para colocar num lugar, como diz a palavra, que não há choro, nem dor, nem ranger de dentes, mas é um lugar semelhante ao alto e sublime trono de Jesus. Por que Jesus está sentado no trono, à destra de Deus? É ali onde ele contempla as coisas ruins? Não, ele fica só contemplando o que ele fez, o que Deus fez e o que o Espírito Santo está fazendo para aqueles que buscam segui-lo. Todos nós temos uma dificuldade. Não vai entrar no céu nenhuma pessoa perfeita. Prestem atenção para eu explicar bem direitinho. No céu, quando Jesus vier buscar a igreja, ele vai vir chamar no terceiro céu, a qual nós vemos. Ele não vai tocar o seu pezinho na terra. Na terra já está o sangue. Então ele vai vir no céu e vai falar: vinde a mim, benditos do meu Pai. Esses benditos do nosso Pai são perfeitos? Pode responder com convicção. São perfeitos? Não, por quê? Porque eles são salvos pela graça. Graça salva quem não é perfeito. Graça salva aquele que está lutando para se parecer com Jesus. E em nós tem uma imperfeição. Mas graças à graça de Jesus e o seu sangue derramado na cruz do Calvário, temos acesso a Deus. Porque se você for ver, a Bíblia diz que nenhum sangue de animal nenhum tinha o poder de purificar ninguém. Mas Jesus Cristo, quando derramou do seu sangue, fez nós sacerdotes, rasgando o véu de cima a baixo, ou também de baixo a cima, porque quando a gente rasga alguma coisa daqui para olhar para o céu, temos que rasgar a natureza humana. Então não importa muito se é de cima para baixo ou de baixo para cima. Se foi Deus que rasgou de lá, nós temos que aprender a rasgar daqui para cima, para termos acesso. Como? Sendo parecido com Jesus. Dia após dia, momento após momento, pode ser um piscar de olhos. E aí, o que vai acontecer? Cantamos o que dizer e o que fazer quando Ele vem. Jesus não está aqui no nosso meio agora? Amém. Está, porque Ele zela em cumprir a sua palavra. Eis que estarei convosco até a consumação do século. Tá bom, se Deus não está aqui, quantas pessoas já ouviram falar das pregações que Deus levou a pessoa até o inferno e depois trouxe a vida? Quem que levou a pessoa até o inferno? Deus. Quem é que já foi lá? Jesus. Jesus foi no inferno. A Bíblia diz que Ele sonda os céus, a terra e debaixo da terra. O Espírito Santo vai no inferno? Não. O Espírito Santo não vai no inferno. O Espírito Santo, Ele deu Jesus para você. Para você. Ele não deu para os mortos. Ele deu para você. Tudo aqui, ó. Com horizontal, Ele deu para você. E aquelas pessoas mortas? Jesus foi lá. E a Bíblia diz que Jesus foi à sepultura. E quando ressuscitou, mortos ressuscitaram com Ele. É que está escrito. Não espere. Põe no coração. Como foi me perguntado, como é que eu estou tentando fazer? Estou profetizando. Profetizo, o Senhor vive em mim. Mas ainda não estou limpo. O Senhor vai me limpar.
Eu tenho dificuldade, o Senhor vai me fortalecer. Estou com a roupa toda manchada. Entregue as suas vestes para o melhor lavador que existe, que vai transformar as nossas vestes na mais pura lã branca, com a branca do neve perfeito, a qual no dia, se for um dia desses, que nevar firme e forte e nós não vejamos, mas nada escuro, você não consegue nem enxergar. De tamanha a iluminosidade que traz o reflexo do sol na neve. Nós olhamos assim, ó, porque não conseguimos abrir o olho por causa do branco da neve. É assim que Deus pode fazer. Só que é para a neve cair no solo, você acha que ela vai cair quando? Quando se passarem as estações e chegar no inverno. Nós também somos assim. Porque Jesus falou assim, vocês sabem discernir os tempos. Que tempo que nós vivemos hoje? O tempo de Pedro? O tempo que ele reconheceu que estava errado? Graças a Deus. Não sei quem foi que falou, não é pela nossa própria força, como iniciou na oração do culto, mas é na força do Senhor. Filipenses diz, eu posso passar fome, posso passar necessidade, posso passar perseguição, calúnia, difamação, posso passar por todas essas coisas, mas eu só sei que Deus vai me fortalecer a passar por essas coisas. E no final, quando você olhar, você vai falar assim, meu Deus, não parecia ser tão difícil assim. É claro que não parecia ser difícil. A Bíblia diz que é o Senhor que peleja as vossas lutas, não é você. A nossa luta é contra principado e contra potestades. E a única maneira que tem de ser vencida é através de oração. Contra carne e sangue não tem luta. Porque se você for lutar, você vai dar lugar à carne, você vai errar, você vai falhar. A Bíblia diz que na justiça do homem não opera a justiça de Deus. Por isso que muitas das vezes as coisas estão dando errado, você tem que falar, Senhor, me ajuda. Há 3 semanas atrás, o chefe falou assim pra mim, Ricardo, você sabe onde é que você baixou aqui? Assim, na minha mente eu sabia onde era. Com a minha boca eu falei sim, mas no meu coração eu disse, mano, ele vai pedir um negar, mas ele é um miserável, mano. É mó longe, mano. E eu sei que era longe. E foi esse o meu sentimento. Mas eu já tinha respondido com a boca, né? Eu sei. Então, dá pra você levar? Eu falei assim, dá, mas só que eu expliquei por quê. Nessa hora, no Urocubim dá pra mim fazer. Mas no Nanabim não dá pra fazer porque eu não tenho tempo. Mas no Ratibim dá pra fazer. Tá bom então. Ele não dividiu, mano. Aí eu olhei assim e falei assim, meu Deus. Mas a Bíblia diz, o que você fizer pro homem, faça primeiramente como se fosse para Deus. Aleluia. Aí tô lá, eu atravessei quase uns 300 metros carregando as peças. Aí as pessoas, rapaz, você tá levando pra lá, mas não tá longe não. Eu falei assim, claro que tá longe. E por que você fez? Porque o chefe mandou. Meu sentimento está em segundo plano. Ele mandou, ele deu uma ordem. No final de tudo, no 8º BIM, eu estava lá carregando o caminhão. E eu disse assim, né? Poxa vida, eu vou tomar um cafezinho, Deus. Saí do banheiro. Quem é que estava lá na porta com um cafezinho na mão? O chefe. Que Deus maravilhoso. Aí ontem aconteceu a mesma coisa. Sabe o que o bobão aqui falou? Eu vou ganhar um cafezinho. Já né, Ricardo? Arigatou gozaimasu. Corri lá. Você entendeu a moral da história? Uma coisa é você fazer para Deus, sendo que é o homem que vai receber. A outra coisa é você fazer para o homem, esperando do homem. Deus não vai fazer você receber. Já, né? O perdão, ele é igual. Como isso? Da onde que o Senhor tirou essa abobrinha? Deus vai nos perdoar. Independente do que você fizer, achando que você merece ou não. Independente. Por mais bom, por melhor que você seja, por mais esforçado que você faça as coisas,
isso não vai te aumentar com o amor de Deus, porque Deus te ama. Por intermédio de quem? Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Se não é Jesus Cristo em nossas vidas, Deus não vai nos amar. Ele vai tratar nós como inimigos. Diz João. No Evangelho de João, capítulo 3. Você conhece essa passagem? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando Deus te olha, Ele vê Jesus. Ele vê o tanto que Jesus lutou pela sua vida. Em particular, como é isso? Onisciência, onipresença. E quando Ele fez pela onipotência, fez por todos. Então, quando você ouvir algo, estimule. Tá difícil? Meu irmão, se você acha que tá fácil para mim esse seminário, eu tô descobrindo que tá ficando difícil. Tô descobrindo que tá ficando difícil. Porque eu olho uma coisa e ao mesmo tempo que eu tenho que ajudar a Josiane, hoje foi ela que me ajudou. Aí você vê, dá para caminhar sozinho? Dá não. Com a salvação é igual, não dá para caminhar sem Jesus. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo é você não ouvir o Espírito Santo e começar deliberadamente a pecar contra ele. Esse é uma das coisas impossíveis para Deus. Segunda coisa impossível, a se apostatar da fé. A pessoa se apostatou, já era. A Bíblia explica por que se apostatar da fé é algo que Deus já não trabalha mais. A pessoa experimentou o poder de Deus, experimentou a intimidade de Deus, experimentou o caminho do Senhor, experimentou tudo. Seria necessário Cristo ser crucificado e de novo, e de novo, e de novo. A pessoa não acredita mais. Peca deliberadamente e ainda vem o espírito de Baal e Jezabel e ensina a pecar os outros. Permite, consente com o erro. Blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão nem nesse século, nem no século vindouro. Os que se apostataram da fé, não tem como ter mais fé demais, não tem como ter uma nova fé, não tem. Ele pode ler, ele pode orar, a Bíblia é bem clara. Segundo e terceiro, quando você não perdoa o seu irmão. O que diz o texto? Se vós não perdoar o seu irmão, eu também não te perdoarei. Enquanto você não libera perdão, é impossível Deus te perdoar. É impossível. Não é lei minha. Só estou recitando o que está escrito. E se tivesse que ter sido mudado, teria que ter sido mudado lá no primeiro século, onde os discípulos estavam escrevendo, mas a palavra de Deus diz em 2 Timóteo que a escritura é divinamente inspirada. O Espírito Santo que colocou na mente deles, escrevem isso para gerações futuras, para os próximos milênios. Estamos aqui, 2000 anos depois de Cristo. Essa palavra chegou até nós. Pedro passou por todos esses momentos. Ele viu expulsar os demônios. E não só vendo, aparta-te de mim, Senhor, sou homem pecador. Na hora que ele estava se apostatando da fé, o que Jesus falou? Pedro, tu crê que eu sou filho de Deus? Sim, eu creio que tu és o filho do Deus vivo. Não foi o homem que te revelou, Pedro, foi o meu próprio Pai. Foi Deus. E na hora que ele não queria mais, como ele fez para pedir perdão para Jesus Cristo?
Foi ele que negou para Jesus. Pensa bem, Pedro fez o quê? Negou. O que ele precisava fazer? Pedir desculpa, né? Pedir perdão para Jesus. Jesus, eu falei contigo, me perdoe. Só que você não vai encontrar isso. Não está escrito que Pedro, Simão Pedro, filho de Bajonas, pediu perdão para Jesus, né? Ali não. Não tá. Como é que ele fez o pedido de perdão genuíno? Ele se arrependeu. Conversão de vida. Sabe que é pecador. E fala para Deus, Deus, tu conhece tudo. Tanto ali que ele fala, né, para Deus não se aproximar dele, né? E ele apacenta as ovelhas. Isso daí quando ele falou, Pesca também, né? foi quando não foi na pesca. Em Lucas, né? Lança a rede do seu lado. Quando voltou, se afasta de mim, Senhor, que sou pecador. Mas ele fala, apacenta minhas ovelhas, e depois ele apacenta, né? Então mostra que ele aí é um ato também, né? Conversão. Porque Jesus mandou, quando tu te converteres, é o que fala no texto. Quando tu te converteres, quando tu te arrepender, quando tu mudar o seu posicionamento. E esse posicionamento, ele não é fixo, porque ele pode sofrer variáveis. No livro de Atos diz que Pedro estava voltando ao judaísmo. Não só ele, mas os outros irmãos. Isso mostra o quê? Que somos pecadores. Que necessitamos de ajuda. A palavra de Deus fala em Mateus capítulo 26 acerca do que eu estou dizendo. Versículo 25. Respondeu Judas, o que traía, e disse, porventura sou eu, Rabi? E ele disse, tu dissestes. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoou, partindo, e deu-lhe aos seus discípulos. Disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Lembra que eu falei que o sangue de animais não tinha o poder de purificar ninguém. Precisaria ser alguém à altura dessa transgressão. O sangue do próprio Filho de Deus. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E a palavra de Deus diz que eles subiram e cantaram o hino. 1 Coríntios, a igreja pode estar de pé. Aqui Paulo recebeu a ceia de como fazê-la por intermédio de Jesus Cristo ou do Espírito Santo. Vamos direto ao versículo 28 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Amém. Amém. Para que é a ceia? Para lembrar da morte e ressurreição de Jesus. E para que nos limpe o pecado. Como está escrito, derramamento de sangue é para purificação, para remir quem é pecador. Temos que participar da ceia? Temos. Quem é apto a participar da ceia? Segundo os ensinamentos que nós temos visto e aprendido,
tem ministérios que falam que primeiro você precisa batizar, para depois ceiar. Outros já entendem perfeitamente isso, querem ceiar e na hora que tiver uma oportunidade, batizará. Você já crê no Senhor. Então, se você tem a capacidade de entender que sem Jesus você não é nada, como eu sei que eu não sou nada, perante aos olhos dele, eu confesso: Senhor Jesus, me perdoe dos meus pecados. O Senhor é conhecedor de tudo. Sabe que eu sou falho. Sabe que muitas das vezes eu penso que não deveria pensar. E eu falo o que eu não deveria falar. E eu ajo como não deveria agir. Mas por favor, me perdoe. Aí você vai dizer assim: mas será que Deus vai te perdoar? Os exemplos estão na Bíblia. Se Deus perdoou a Pedro, que se dirigiu a ele, você acha que Deus não perdoaria Judas? Só que ele escolheu outro caminho. Por que Jesus fala assim: aquele que me trai seria melhor que não tivesse nascido? Depois nós descobrimos por que Jesus lançou essa palavra. Porque Jesus já sabia o que Judas ia fazer: tirar a própria vida. Pedro tinha os mesmos motivos que Judas para tirar a própria vida. Os dois foram chorar com remorso. Mas os dois que estavam ali, só um deles ouviu a palavra do Senhor e ficou ali com os irmãos. Não está escrito, irmãos, mas a Bíblia diz que no livro de Atos todos oravam dentro do cenáculo, com as portas fechadas de dentro para fora. Só podiam sair, ninguém podia entrar. A Bíblia diz que eles tinham um só sentimento, um só coração, um só propósito. Lançaram de fora dos vossos corações todo sentimento amargo, todo julgamento, toda a culpa, para que eles pudessem alcançar aquilo que Jesus falou que ia ser derramado neles. Por isso que quando nós ceiamos, temos que ter esse mesmo sentimento. Sou culpado, mas eu ceio porque o meu libertador vive, o meu Salvador vive, e é por Ele, para Ele, que hoje eu vivo e são todas as coisas. Senhor Jesus Cristo, com a ajuda dos meus irmãos e irmãs, nós estaremos aqui celebrando a vitória que o Senhor comprou na cruz do Calvário. Para aqueles que irão participar, eles venham entender, em nome de Jesus. Senhor, aqui está o pão, representando o teu corpo, aquilo que o Senhor venceu na cruz do Calvário, toda a dor, olhando para mim, e para que eu pudesse ver e entender que o Senhor é conosco. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Senhor, aqui está o sangue, uma representação utilizado com suco de uva. Pai, em nome de Jesus, como está escrito, que venha ser uma nova aliança no teu sangue, e que os nossos corpos e as nossas vidas, o nosso espírito, venha ser lavado através desse sangue, como diz a tua palavra. Em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, para a glória de teu nome. Sirva a igreja, só participem aqueles, como eu falei da última vez, quem é batizado. As crianças não participarão, mas se você já é batizado, peça perdão a Deus e fale: Senhor, eu quero participar, e com a tua ajuda eu participarei, porque eu quero ser a testemunha. Aleluia, Senhor. Com Cristo agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado. Com Cristo agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim.
Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Todos pegaram. Quer ser aflito? Você é mais que vencedor, mano. Cristo Jesus. Aleluia. Todos de posse? Amém. Oh, perdão, Andréia. Diz assim, versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Todos aqueles que estão com o pão, comam em nome de Jesus. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todos de posse do cálice do Senhor, bebam em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Graças eu te dou. Pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Minha mente e coração me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo ao Senhor sobre
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos campos empurrou as mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, abriu minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glória a Deus, Senhor. Nós estamos aqui, Deus. Ensina-nos a viver e a contar os dias de tal maneira para que nós possamos alcançar corações semelhantes ou até mesmo igual a de Jesus, sabendo que não é na nossa própria força, não é no nosso próprio entendimento, e sim na tua força, sim no entendimento vivo que se chama Espírito Santo. Nós estamos aqui, Senhor, querendo fazer o melhor para ti, mas precisamos tanto da tua ajuda, Deus. Precisamos tanto da tua ajuda. Somos filhos como aquele filho pródigo que errou, mas voltou. E ainda assim, quando voltou, precisa do verdadeiro acompanhamento. Acompanhamento de um pai, de um irmão e de um espírito zeloso. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos, Senhor, pela vida do Edu, da Andréia, de cada um de vocês que estão aqui. Por você que está aí acompanhando a transmissão pelo Facebook, que Deus venha estar te abençoando. Procure uma igreja perto de você, procure um ministério perto de você, procure a Deus enquanto se pode achar. Isaías fala, invoque o nome dele enquanto está perto. Você, Cláudia, você, Poliana, você, Akira, você, Dona Néia, famílias, em nome de Jesus, nós agradecemos por vocês estarem nos acompanhando até agora. Mas lembre-se, não fiquem só acompanhando pelo Face. Vão também no templo presente, vão onde há uma igreja para ouvir a palavra, não só acompanhando através das transmissões. E Deus vos abençoe e acompanhe o lar de cada um de vocês. Estenda as vossas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão, consolação do Espírito Santo, seja com todos, juntos em uma só voz iremos dizer amém. Aplauda o nome do Senhor e fique para todos eles. Cumprimenta esse irmão, seu irmão, com a paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus!